Pois então, a urgência do Portal Desacato, Elida Vilela, temos um profeta extraordinário. Ele profetizou que ia aumentar profundamente a corrupção, o crime do governo, o crime do Estado, a disfunção das relações internacionais, as besteiras mais espantosas, porque não há outra palavra, contra a Venezuela, contra a China, contra qualquer um, para seguir a receita negra do outro genocida, de Donald Trump. Então, bom dia, são 11h44 da manhã. Como é que tá, Jana Machado, audiência do JTT? Oi, Raul. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sempre... Então, e o que acontecer depois tem a ver conosco ou não tem, né? Depois não é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. A gente... É difícil comentar, né? Porque as pessoas tinham uma esperança, que eu não sei por que elas tinham essa esperança, de que o Bolsonaro, quando assumisse, ele parasse de agir como um adolescente mimado e falasse qualquer besteira que passa pela cabeça. Mas, na verdade, isso é uma linha construtora no funcionamento desta pessoa e de uma boa parte das pessoas que ele junta em torno de si. O Mendonça, o novo ministro da Justiça, o Ernesto Araújo, o Abraham Van Traub e seu irmão. Então, todas essas pessoas, ele junta o que a gente chama de gabinete de ódio, mas eu não sei se gabinete de Damares, né? Não sei se gabinete de ódio era o nome certo. Agora, eles falam esse tipo de coisa com nenhuma responsabilidade com nada, né? Nenhuma responsabilidade com os outros povos, nenhum respeito pela história. Então, o Ernesto Araújo compara o isolamento social com os campos de concentração do nazismo de uma maneira completamente irresponsável, não tem nenhum parâmetro de comparação possível entre esses dois eventos históricos, digamos assim. O outro vai dizer que a ONU incentiva a masturbação, coisa que a Damares em algum momento também disse. O Ernesto Araújo vai dizer, enfim, que eles dão, o Abraham Van Traub dá declarações de que a China criou o vírus, ou que tem o Ernesto Araújo que tem conspiração comunista para difundir esse vírus. É um monte de barbaridades que eu acho que a cereja do bolo, né, a cereja podre do bolo podre, é a fala do Jair Bolsonaro a respeito dos mortos, né? O e daí, né? O e daí, o que eu não faço milagres. E o que a gente vê é um conjunto de pessoas que precisa ser parada. Eles têm que entender o símbolo. Você citou o Trump. É isso. Você tem um presidente da República que diz: se você lavar a mão com detergente mata o vírus, então quem sabe se injetar o detergente na veia também não vai funcionar. E o cara é presidente da República, fala um absurdo desse, as pessoas seguem. E aí aumenta enormemente a quantidade de casos de pessoas, enfim, que estão precisando ser tratadas por conta de injetar detergente ou beber detergente. Então, a gente vê um conjunto de irresponsabilidades, mas aí eu acho que a gente precisa passar da aparência, como sempre, e ir para a essência. Não é irresponsabilidade. É uma forma de agir que precisa deslocar o centro de credibilidade da população, da ciência, das instituições, para esse tipo de achismo irresponsável adolescente. Então, acho que a gente tem que entender que isso é uma decisão política, né? Apesar de que eu acho que muitas vezes eles falam impensadamente, mas esse impensado é um construto político que dá uma estrutura para essa base e cria problemas seríssimos para o país. Algumas vezes os próprios amigos do Bolsonaro da bancada do boi tiveram que calar a boca dele a respeito da China, porque para quem que a gente vai vender soja? Né? Por que tem um prédio de 87 andares, de 80 e tantos andares da Vale em Xangai? Porque a China é um dos nossos principais compradores de soja, de minério de ferro, de uma série de coisas que o Brasil produz, de frango. Então, como é que vai agir irresponsavelmente? E isso, acabar com o emprego, criar problemas internacionais, criar questões diplomáticas, dificultar a vinda de respiradores para o Brasil, enfim, eles estão brincando com coisa séria, mas, de novo, não é uma brincadeira. Eles precisam criar uma visão em que aquele brasileiro médio, mal instruído, machista, cria o seu
espelho na autoridade e se sente empoderado para dizer qualquer asneira e acreditar em qualquer besteira e sair fazendo muita coisa errada por aí. Né? Dentre eles, a expulsão dos diplomatas venezuelanos, que apenas é uma pauta de Washington, tratar de construir, aliás, desconstruir a união que houve na América Latina desde finais dos 90, poucos anos atrás, ser de alguma forma o Brasil encarregado dessa destruição, aproveitando ser o país mais rico, o país mais potente, o país territorialmente imenso, gigante da região, que tem menos com o Chile e com o Equador, tem fronteiras com todo mundo, tem com as Guianas também, ou seja, com toda a região do Caribe. Ou seja, esse papel triste, deprimente, que vai depois, não só julgar a história, não só essa retórica, a história vai julgar. Sim, a história julga, mas não é isso. É a fome, é a miséria e o maltrato que receberão os cidadãos e cidadãs brasileiras no resto do mundo, ou por motivo de piada, ou por vingança das atitudes brutais que este desastre está construindo. É terrível, porque, inclusive, parte da imprensa, essa imprensa social-democrata, que às vezes se traveste de esquerdista também, né, quando ele é oportuno, faz silêncio quando são atacados países como a Venezuela, como Cuba, ou inclusive os avanços da Argentina, eles se incomodam um pouquinho a eles. Aí eles se incomodam também os governos progressistas, porque muitos deles fizeram mutis no golpe de Estado que derrubou a Dilma Rousseff, e muitos deles também, por baixo dos panos, fizeram campanha para que se elegesse, claro, não este homem, né? Teria sido também para eles palatável algum social-democrata no governo do país. Nós também, no jornalismo, temos que fazer essa avaliação. Bolsonaro é difícil de derrubar também pelo contrassenso do jornalismo, que inclusive se diz opositor todos os dias, mas que ri manifestamente no Twitter, no Facebook, em qualquer lugar, faz gracinha no Instagram, pelas besteiras de Bolsonaro, mas concorda, sim, com atacar Venezuela, com atacar Cuba todos os dias, com atacar Vietnã, com atacar a China, com atacar todo o que esse jornalismo não entende, porque o jornalismo também é americanizado aqui, Lenira. Então, a gente tem um caso agora, é bom a gente olhar um pouco mais para trás, né? O Temer, quando assumiu, e aí, de novo, eu tenho repetido muitas vezes que a gente tem uma linha em que a gente está caminhando na ponte para o futuro, né? E o Bolsonaro não. Talvez ele tenha construído mais pedaços dela, mas a gente continua caminhando na ponte para o futuro. Essa imagem te faz uma parte, porque no momento da gravação, tu não viste, exatamente essa ponte aparece na miniatura, na apresentação deste programa de hoje. Então, e aí então o Temer vai e pede a expulsão da Venezuela do Mercosul. Então a gente está na continuidade do golpe. É importante localizar que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e não só de petróleo. Então esse é o interesse dos Estados Unidos em atacar o governo venezuelano. A gente tem um problema que é essa figura estranha, né, histriônica, esquisita, que é o Guaidó, que se autoproclamou presidente, o reconhecimento do governo brasileiro, do governo dos Estados Unidos, dessa figura que não foi eleita, que não foi candidata, que não disputou com ninguém, que não é presidente do parlamento, que não é nada, que se autodeclarou presidente. Desde então, há 2 meses atrás, a gente teve uma tentativa por essa massa ignara que a gente estava falando, né, esse grupo de apoiadores machistas, brancos, racistas, que se unem em torno da figura do Bolsonaro, que tiveram nessa passeata onde o Bolsonaro foi e defendiam AI-5, fechamento do Congresso, do STF e tal. Esse povo tentou invadir a embaixada da Venezuela quando o Bolsonaro pediu a expulsão, e vários sindicatos, vários militantes das causas populares defenderam a embaixada dessa invasão. E o Bolsonaro deu há 2 meses atrás, então, esse prazo para a diplomacia se retirar, e a diplomacia agora tem até... E ele reafirmou agora, né? Na verdade, não é uma novidade exatamente, é a reafirmar que o prazo de 2 meses termina dia 2 de maio, que a diplomacia tem que se retirar. Isso significa cortar laços importantes
com um país muito importante da América Latina, que podia ser um parceiro de negócio, por exemplo, da Petrobras na questão do petróleo, cortar laços com o povo amigo, que a gente sempre teve boas relações, mesmo em outros momentos históricos, e principalmente isso que você falou, seguir uma cartilha que boa parte do resto do mundo não segue, que é uma cartilha dos Estados Unidos de ataque à Venezuela. Os Estados Unidos esse tem roubado, porque não tem outro nome para dar, é roubado o dinheiro do petróleo que a Venezuela vendeu para os Estados Unidos, e os Estados Unidos reteve o dinheiro, que era o pagamento do petróleo que foi entregue. Então isso é roubar, não tem, né, não tem outro nome. E aí a gente fica fazendo esse papel internacional extremamente lamentável. Até o que eu tive conhecimento, a gente tem uma nota do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores defendendo e dando apoio à Venezuela. Inclusive a presidenta Gleisi, na última posse do Maduro, teve lá dando apoio, porque a gente tem um reconhecimento de autodeterminação dos povos, né? Então, de um governo que foi efetivamente eleito. E aí não dá para admitir mais Bolsonaro, né? Eu continuo repetindo. Hoje o Lula falou também discorda da atitude do Alexandre Moraes, a menos que tenha algum crime provado contra o Ramagem, não teria por que impedir o cara de ser nomeado. Agora, é um problema que é preciso agir contra os crimes que Bolsonaro comete, e esse é certamente um dos atos inaceitáveis de um governo de um país que devia ser democrático. Muito bem. Helenira, amanhã a gente não está, porque a partir deste 1º de maio, sexta-feira nos deram livre. Vamos aparecer com alguma saudação, mas nos deram livre. Então, a partir de toda sexta-feira, agora estará Manuela Campanha, junto com Jana Machado, fazendo um debate sobre cultura e demais, porque nós começamos com os Gigantes, que esta terça-feira vai gravar com a jornalista e secretária-geral, ou seja, que determina o que vai no jornal, de página 12, Nora Beira. Até segunda-feira. Então, nesse sábado, no horário normal do Instigantes, a gente vai repetir a entrevista com a Gleisi, né? Mas acho que é importante marcar o 1º de maio como um dia fundamental da história da classe trabalhadora, como um dia de mobilização e de luta, de defesa dos direitos, de saber que um outro mundo só é possível se a classe trabalhadora tomar o poder, né? Então, é isso. Até segunda-feira, Linda Vilela. Um abraço. Segunda-feira, Raul. Um abraço.